Aê! Agora é só esperar o pessoal aí voltando aí aos poucos, porque Ah, é verdade. vamos ver se der se o pessoal voltar aqui, a gente continua, que aí faz mais. Ó, o Kiko, Opa. bom, já Tá. dá Ô, pra Vivi, tudo bem, Vivi? Tá aí também? vir Maiqueira chegou de novo. Maiqueira tá comemorando o aniversário dele hoje na live, hein? na live. Parabéns aí, Maiqueira. Parabéns, Maqueira. Vai ter bom, Cara, sangue vai bom. comer. Essa é a questão, né? Qual que vai, É verdade. qual que vai ser o prato do garoto hoje? Verdade. Então, acho que a gente pode continuar o raciocínio que a gente estava falando a Ah, respeito boa, boa. do clinch e tudo mais, né? E é uma coisa assim, eu acho que para você, eu falo por mim, assim, sem nenhuma vergonha de. Eu tenho a minha deficiência, que eu posso dizer assim, que eu ainda tenho que evoluir muito, é essa questão do clinch, até de passar posições, né? Porque não é qualquer pessoa também que vai lá e começa a ensinar clinch. Ah, porque para você se machucar aí é dois palitos, né? Você pega no pescoço, começa a puxar de um lado para o outro. Então, acho que existe uma. Tem que ter uma formação mínima de conhecimento para você conseguir passar esse tipo de técnica, né? Perfeito, perfeito. Eu concordo plenamente com você, também tenho dificuldade para isso. Eu Oh, considero o clinch, eu considero o clinch uma dança, né? sim, Você começou a aprender, por exemplo, uma dança X e de repente alguém chega para você e fala, agora a aula vai ser de outra dança. A sim. ideia é essa. Aí você fica olhando assim e fala, meu Deus, o que eu faço agora, né? Então, assim, eu acho que a ideia é essa, é você criar situações em que o aluno ele vai se ele vai se colocando naquele ambiente do clinch, da pegada, e depois de bastante tempo você adiciona o clinch. Porque Sim, assim, eu vejo que o clinch é um jogo fluido. sim. Não é um jogo de travamento. Então, assim, o aluno, a primeira sensação que ele tem de sinestesia corporal, de conhecer Uhum, o próprio corpo, é que quando alguém pega o pescoço dele, ele tem que travar. Ou ele sim. tem que sair dali. Porque ele aprendeu que, ou com a vivência, ou com alguma coisa, que quando alguém pega o pescoço dele para dar uma gravata, por exemplo, ele tem Ele que se tem que desvencilhar evitar. daquilo ali, entendeu? Sim, Então a concepção dele é essa: encostou em mim, eu tenho que sair dali. E na verdade não é isso, você tem que se sentir confortável com aquilo ali. E sim. para você se sentir confortável, você tem que ficar vivenciando isso todo dia. Então, o clinch, você para melhorar o clinch, você tem que treinar todo dia ele, para Sim. você conseguir evoluir, porque o clinch também ele não é uma questão só técnica, que você fala, ah, você vai colocar a mão aqui, ali e vai sair o jogo, né? O clinch ele é parecido com o jiu-jitsu nessa parte. Sim, são O posições, né? jiu-jitsu, o jiu-jitsu você aprende posições, mas depois o jogo tem que fluir. E o que Sim. flui no jogo? A sinestesia corporal. A cinesiologia que você vai identificando, o estudo do movimento, conforme o braço do indivíduo está ali, o seu também vai estar. Então, conforme o indivíduo ele vai mexendo na posição, você também vai mexendo e você vai aproximando cada vez mais do travamento. Opa! Peraí. Vamos colocar o Léo de novo aqui, peraí. E aí, galera, aguenta aí. Vai ficar bom de novo aqui. Aê. Travou. Foi falar de travamento. Quando foi Mano. travar, o jogo travou. Travou, tá vendo? Você que inchou. Até até o celular levou a sério, hein? Ô, Léo, você Boa. pegou ali, ó. Já é. Agora é Ó o vontade. Maiqueira aí. Boa. Eu acho que é isso. Então, assim, tem que ter muito trabalho 2 a 2 para você evoluir, né? Eu Uhum. acho que a questão técnica, ela vem só depois que um indivíduo ele já tem uma sinestesia corporal legal, entendeu? Eu acho que depois que ele vai conhecendo o próprio corpo, conhecendo as pegadas e conhecendo
outro indivíduo que ele treina clinch também, aí depois você vai corrigindo as técnicas, né? E a primeira, até para a galera que está começando o treinamento, o primeiro instinto é fazer aquela força descomunal que desgasta É, muito e você acaba, além de correr o risco de machucar o seu parceiro de treino e aí você vai ficar sem com quem treinar, né? Você, você desgasta muito, faz uma força que o jogo ali, principalmente no treino, não requer aquela força toda, né? Quem não está treinando para verdade, verdade. tal, às vezes a gente pega algum exemplo na academia de uma força que você fala, cara, onde você vai? Porque daqui não vai sair nada, né? É. Conforme você vai travando o jogo ali, nada flui, né? Você não tá aprendendo. Muitas vezes você pode até imaginar que você tá aprendendo, que você é muito forte e tal, mas a ideia é você tá travando a luta, né? No Muay Sim, Thai, travar a luta em todos os momentos não é considerado uma coisa legal. Isso é importante dizer, porque isso está na regra, né? sim. Os tailandeses, eles não veem com bons olhos indivíduos que começam a luta e ficam só travando o jogo, né? Se você tá travando o jogo, você não quer lutar. Concorda? Então, assim, ficar só travando o jogo, e eu faço mesmo analogia com a pegada de perna e a queda. Tem alunos que começam a aprender isso daí e começam só a fazer isso, agarrar a perna e queda, agarrar a perna e queda. E na medida do possível, você tem que evoluir, você tem que sair disso, desse meio confortável, para você Não, continuar evoluindo. e, Né? e é aquela coisa, né? É uma cadeia de eventos, né? São momentos subsequentes. Então você agarra uma perna, você aplica uma queda. Na outra vez você agarra uma perna, mas você responde com um direto, de repente, segura e contra-ataca. Existem vários. Perfeito. Não é aquela solução única. Então, isso é uma coisa que eu me deparo muito com aula, né? Ah, tô ensinando uma queda, por exemplo. Aí é uma pergunta muito comum de alunos que estão mais numa fase inicial. Ah, então é sempre isso, eu vou pegar e você. Não, isso é uma saída. A gente está aqui hoje treinando uma saída específica, né? É uma solução para um problema, mas é uma solução. Verdade. Verdade, verdade. A queda é importante no Muay Thai, né? Muitas vezes, quando você está com uma luta empatada ali, pode até trazer algum benefício e você ganhar alguns pontinhos a mais ali na corrida do Muay Thai, né? Mas Sim. ela não significa, ela não é uma técnica, você não está batendo e machucando o outro oponente, né? Você tem que Uhum. entender que na luta de Muay Thai, o que pesa é força, né? O que pesa é força. E essa força ela tem que ser destinada ao jogo de aparadores, né? Saco de pancada, não é para você bater no colega também, né? Porque tem gente que já transmite isso para o jogo Lechan, né? Para o jogo de sparring, né? E não é isso, né? Na Sim. verdade, o jogo de sparring ele existe para você se tornar um indivíduo mais fluido com a técnica, para você conseguir colocar em prática aquilo que você aprendeu durante toda a semana, durante todas as outras aulas que você foi, né? Que é Sim. uma coisa que também é importantíssimo, que todo aluno deveria fazer. Sparring é uma coisa importante, né? Todo mundo tem que fazer. E não E é eu, aquele termo sparring que eu tenho que entrar, dois entram, um sai, né? Isso, Não é isso é isso. uma coisa muito importante de a gente tocar de assunto, porque muitas pessoas têm medo, né, de ir para um treino, de se sentir desconfortável, de falar, puta, lá vou eu hoje para academia, vou apanhar. Isso não tem que existir na minha concepção. Eu acho que você não tem que criar, a não ser que exista um ambiente de competição, que você está preparando alguém para uma competição, você não tem que exigir uma performance de competição num treino, né? Com gente que, às vezes, o cara ele é médico, ele é empresário, e ele fala, pô, eu não vou fazer sparring porque eu não quero me machucar. Lembrando sempre que é um esporte de combate, então o risco ele acompanha aqui, né? Embaixo do braço, né? É. A chance de uma lesão, de alguma coisa, ela existe porque é do esporte, assim como É. existe a futebol, basquete, você pode cair com mau jeito e se machucar. Mas existe também aquela coisa de você perder o medo quando você começa a pegar aquela coisa do jogo mesmo, fica uma coisa muito gostosa, né? De fazer, de praticar. Até às vezes a gente se manda uns vídeos de treinos dos caras fazendo um jogo super solto. E aí a gente fala, puta, que gostoso que é fazer esse jogo, né? Essa brincadeira. Porque não é bater É, no outro, mas é brincar do jogo, né?
É verdade. Você pode ver que os tailandeses, muitas vezes, até sem equipamento, eles fazem isso e não se machucam, né? Tem Eu acho que caneleira. a ideia é chegar nesse nível, né? Eu vejo que, assim, tudo que está relacionado a movimento pode ter riscos, né? Sim, Inclusive andar, né? Você só não cai se você estiver deitado, né? Então, exato. inclusive andar, você, né, você E pode olha o mar. cair e machucar, né? Né? E não é um esporte, vamos dizer, deixar bem claro que o Muay Thai não é um esporte tão arriscado e perigoso que nem o futebol de final de semana, né? Exatamente. Deixar bem claro isso aí, é Aquela, que aquela grama sintética que trava joelho, né? não é tão perigoso assim, mas tem seus riscos. Mas o que a galera tem que entender é que existe o sabai-sabai também no jogo, né? E Sim, aquela questão do americano, né? O take it easy ali, né? De vai mais calmo sim, e, e a questão do bom senso, né? Cada um está num nível e as exato. aulas estão ali para acontecer daquele jeito. O treino do Muay Thai ele tem que ser misto. Para o Sim, aluno iniciante ter contato com o aluno avançado e aprender com ele. Que sim, o avançado também tenha paciência de ensinar o iniciante, porque se ele aprendeu, acho que é justo ele também passar o conhecimento. Né? Então você está num ambiente, o ambiente tem que ser misto. É importante isso sim, daí. E hoje você tem que, uma coisa que você falou no início importante é a questão do equipamento. Hoje você tem bons equipamentos de treino que você diminui o risco em 70%, 80%, caneleiras, ótimas caneleiras, né? Luva de excelente qualidade, né? Material tailandês aí, muito, muito importante isso daí, né? sim. Uma luva adequada, no tamanho adequado, né? Tem Exato, gente que até hoje não entende que, por exemplo, onças de uma luva não é a quantidade de espuma e acha que é o tamanho, né, dentro da luva. Não é. Na verdade, ela quanto vai mais onças, manual, né? quanto mais onças a luva tem, menor é a probabilidade que você tem de machucar o seu colega, né? Sim, Então, pensar também é o bom senso, né? Pensar também, eu quero me machucar? Não, então eu não vou comprar uma luva 8 onças para treinar com o Mike, por exemplo, né? exato. Vou comprar uma. Aí, Maquira. Vou comprar uma luva que seja no tamanho adequado para o meu peso, né? Isso é Sim, importante. Essencial isso daí, né? exato. Às vezes tem muita gente que. Essa é a principal pergunta para iniciantes, assim, alguém que vai fazer uma aula experimental na academia, e aí no final fala assim: ah, que luva que eu compro, né? Eu tenho uma de MMA lá em casa, posso trazer? Não é bem assim, né? Verdade, verdade. Existem Tem isso, né? pesos, Verdade. né? E A ó, só luva. o pessoal aqui, só um segundo, mestre. Tá joia, opa. Perguntando, que horas que era? Pessoal, a live era às 7, mas a gente está falando a 1h15 aqui e temos assunto. Então, se estiver rolando, se você tiver que sair, mestre, só dá um toque e a Não, tô gente ajuda tranquilo, tá? Tô tranquilo. aqui. Enquanto E eu posso ficar tiver falando assunto para nós aí também. Para mim é aqui, ó. maravilhoso ficar falando. Legal, tem um pessoal novo aí que não fez a primeira parte da live das 7 às Ó, 8 e podem mandar perguntas. O André Sadi aí é meu amigo pessoal e está começando também nos treinamentos. Se tiver dúvida aí, Sadi, manda ver que a gente está aqui respondendo todas as perguntas da galera. seja E bem-vindo, André. boa. E mestre, uma pergunta aqui para você. Eu sei Tá. essa pergunta para mim, mas vamos lá. Aham. Quantos dias na semana eu devo treinar? Boa Quanto pergunta. Boa assim? pergunta, né? Vamos agora separar do que Tá. você acha. Por exemplo, eu poderia treinar todo dia. Aham. O cara que ele tem lá a sua rotina, ele tem seu trabalho, ele quer iniciar a Tá. prática do Muay Thai. E aí, quanto que você acha para ter uma evolução? Claro, dependendo do nível de cada um, de empenho dentro da própria aula, mas uma média Tá. legal aí de semana. Antes de falar disso, então, vou explicar os conceitos de academia, assim, de treinamento e Boa, camp, boa, beleza? boa, Que eu acho que é boa. importante, né? Isso aqui é muito importante, pessoal. A academia é um ambiente de treino voltado para a aprendizagem. Então, na academia, você tem aulas que são coletivas, mistas, que são voltadas para o ambiente de treino. O indivíduo ele entra, ele vai se aprimorando cada dia mais. E é misto.
né? Tem caras que já estão há muito tempo, outros estão começando. No centro de treinamento, o que funciona é assim, a ideia é formar a formação de atletas. Sim. Então, no centro de treinamento, o tipo de treino já é um treino um pouco diferenciado, voltado para atleta que vai competir. E o camp já são atletas de alto rendimento, que eles já estão programados para ter um tipo X de treino, Sim. ok? Que é o treino que ele consiga render mais de tudo, né? Então, isso é muito importante. O aluno de academia, ele tem um perfil, que é o perfil aquele aluno que trabalha durante o dia ou que trabalha depois da aula, né? Mas é aquele aluno que trabalha, estuda e treina. Sim. O aluno, o centro de treinamento é aquele aluno que muitas vezes treina só ou trabalha poucas horas e treina. E o Sim. camp é aquele cara que se dedica exclusivamente a campeonatos de alto nível, né? Ele até aponta o camp de acordo com a estratégia ou o tipo de onde ele vai lutar e tudo isso pesa, né? Tudo isso pesa, tudo tem que ser levado em consideração. Pensando pelo lado de treinamento, as aulas mistas elas são menos lesivas para o indivíduo, ok? Sim. Então, mas ao mesmo tempo, você não sabe muito bem, o aluno, estou dizendo aí no caso, o aluno, ele não sabe muito bem o que vai acontecer nessa aula. Então pode ser que, por exemplo, em 5 dias de treino, ele pegue 3 dias seguidos de treino pesado e pegue apenas 2 de treino leve. Pode ser que ele pegue 2 dias seguidos de treino leve, um de treino pesado e mais 2 de treino leve. Pode ser que ele Sim. pegue todos os 5 dias de treino pesado. Porque aí vai muito de cada um, né? Então nessa academia que é mais preocupante o número de vezes que treina por dia, né? No esporte de alto rendimento, o atleta tem que treinar todo dia, né? O Sim. atleta treina todo dia, domingo a domingo, o atleta treina todo dia. No máximo o Só cara tira um dia para em descansar. fadiga, né? Ele treina todo dia. E aí, como o treinador ele sabe que todo mundo ali está em alto rendimento, ele monta uma planilha de treinamento específica Uhum. para determinados dias. Então, por exemplo, segunda é pesado, mas terça é leve. Quarta é pesado, mas quinta é leve. E aí você diminui a probabilidade de lesões. Mas isso daí é alto rendimento. Quando você Sim. está na academia, o professor ele não consegue fazer isso daí. Até pelo tempo, né, de Até aula. pelo tempo e o número Não de pode alunos. Por exemplo, correr. eu tenho um aluno X que ele foi na minha aula na segunda e vai voltar na aula na sexta. Aí eu falo, pô, eu vou montar uma planilha de treino para esse aluno, mas aí aparece o aluno Y, que treina segunda, treina terça e vai treinar na sexta também. Tem um Sim. aluno Z que treina segunda, terça e quarta e não vai mais nos outros dias. Sim. Então, se torna impossível, quase impossível, montar uma planilha individualizada de treino para cada um. Então, levando em consideração isso daí, eu acho que 3 vezes na semana é o ideal, é o melhor, e Uhum. 5 vezes na semana é o ideal. Cinco Sim. vezes na semana, aí descansa 2, entendeu? E olha lá, né? Vamos falar É, que mas sabadão. o ideal 5 vezes na semana, porque eu acho que, levando em consideração que a gente tem que treinar, a prática de atividade física, que é importante para a saúde, eu acho que treinar pelo menos 5 vezes na semana. Isso é o ideal, e aí descansa 2. Aí pode descansar, por exemplo, o domingo e a quarta, ou vai segunda a sexta direto e descansa sábado e domingo, né? Sim. Agora, se o aluno ele já tem uma capacidade física melhorada, eu acho que tudo bem treinar de segunda a sábado, né? Descansa domingo, né? E até tem uma questão de você conseguir colocar o cara que está iniciando, até adaptar o corpo, até fortalecer uma musculatura, porque não é só tipo, vou lá, primeira aula, fico batendo no saco. Existe uma cadeia de músculos que são ativados, que no dia seguinte você vai estar mais indisposto, naturalmente. Não quer dizer que a prática foi mal feita ou algo do tipo, mas existe essas etapas, né, de preparação física dentro da realidade, claro, mas o cara ele está preparado para conseguir fazer esse tipo de treinamento de forma sequencial, né? Então o cara tem lá, é ele adaptar o organismo dele, que todo dia às 7h30 da tarde, da noite, ele vai ter o treino das 7h30 às 8h30, até ele digerir isso, o corpo começar a responder, isso tudo faz parte também, né?
Verdade, verdade. Eu acho que ele, assim, o iniciante, ele deve começar 2, 3 vezes na semana, no máximo, né? Até a gente Sim, conhecer a condição física dele, para depois ele ir colocando mais dias, né? sim, Conforme ele vai evoluindo na capacidade cardiorrespiratória, potência muscular, velocidade, aí ele vai aumentando o número de treinos, né? Principalmente se for um aluno que está com sobrepeso, aí você tem carga sobre as articulações, se é um aluno que já tem algum problema cardiorrespiratório, pior ainda se torna, né? Então, sim, sim. tudo depende, aí entra a parte do professor que é individualizada, ele conversar com cada aluno e explicar para ele, ter um jogo aberto com relação a isso, né? Sim. Agora, atleta de alto rendimento, não. Atleta tá ali porque quer resultado. Atleta é Sim. resultado. Então, por isso que muitas vezes, no fim do aprendizado, o aluno ele sai da academia e migra para um centro de treinamento. Daí ele migra para um camp. Isso é Sim. natural, porque chega no nível que ele está num nível de condicionamento que ele está preparado para estímulos superiores ao que ele já treina, né? Sim, totalmente. Ó, vamos responder umas perguntinhas aqui. Tem um pessoal participando. O Olavo aqui, ele perguntou, na nossa opinião, e aí acho que a gente pode separar pessoalmente, porque acho que não existe uma regra para isso, mas qual é o golpe mais difícil? Acho que ele quer dizer o mais difícil de aplicar, né? Aham. Cara, na minha Pode opinião, falar aí, Érico. difícil. Nossa. Eu, eu acho que a joelhada, mas assim, não um movimento técnico, mas ele existe um timing de força e de distância que, na minha opinião, para mim, pro meu estilo, você tem que encurtar e conseguir aplicar uma joelhada com uma precisão, até mesmo num jogo de aparador, não é o golpe mais fácil do mundo, na minha opinião. O que você acha? Nossa, é difícil de responder essa, hein? É difícil. Talvez eu vou responder por subjetividade, né? Eu acho É, que, né, é totalmente subjetivo, porque eu acho que todo golpe tem seu grau de dificuldade. Muitas vezes eu já vi atletas falarem que tem dificuldade de aplicar o jab, sabe assim? sim, Eu tenho dificuldade com cruzado, que é um golpe cruzado mão da frente também, que é um golpe, para mim, é muito difícil, mas eu acho que de uma forma geral, acho que o chute circular, eu acho que o chute, muitos professores chamam de chute diagonal, né? Mas eu, sim. eu acho que é o chute mais difícil, é o golpe mais difícil. Eu Por acho que conta não. de você levar em consideração força, equilíbrio e postura. Sim. Chutar com força, ao mesmo tempo equilibrado para não cair para frente nem para trás quando terminar o chute, e Tem que. também ter postura para voltar e a postura do chute, do padrão do chute. Então, acho que para mim é o que a gente mais faz na academia e é o que mais se erra. Sim. É o que mais Porque se erra existe ainda. o momento de preparação, né? Do corpo, o movimento de execução e o movimento de retorno, né? Que No movimento de são retorno. três, eles precisam estar meio que amarradinhos para que a técnica seja correta. Então não é simplesmente, vou Perfeito. lá e chute. Existe um movimento do quadril encaixado na forma certa, o braço descendo, é quase uma coreografia, né? É O quase uma movimento. coreografia. E outra coisa, se você aplica um chute desse mal executado, a tendência é você receber um contra-ataque fulminante, né? Então Sim, é um chute muito poderoso que ao mesmo tempo te coloca numa situação de perigo, se você não tem boa técnica. sim, Né? Então é um chute que tem que ser muito treinado para você não escorregar e cair. É um chute sim, para você não cair na direção do oponente, para não tomar uma cotovelada de contra-ataque, para ele sim. não agarrar sua perna, tem que ser um chute veloz. Então são N coisas que você treina a vida inteira e continua treinando. É muito difícil. Chuta, e E chuta. vai, e vai, e vai. Caramba, que saudade, cara, que saudade disso aí. Ó, a Rosana 14 aqui. Posso entrar direto na aula ou preciso começar uma musculação primeiro? Esse é legal, hein? Opa, legal, legal. Bom. Oi, Rosana, obrigado pela pergunta. Eu acho assim, eu não vejo nenhum viés de o aluno entrar primeiro no Muay Thai, mas eu acho que o treinamento de força ele tem que ser coadjuvante. Sim. O treinamento na musculação, ele não deve ser um treinamento voltado para hipertrofia, vou deixar isso bem claro, tá? Aquela coisa de Porque ficar
né? Porque hoje existe um senso comum que todo mundo que faz musculação tem que treinar para hipertrofia, né? Não é isso, né? O que eu falo de treinamento de força é o treinamento de força para um aluno ele adquirir força muscular suficiente para não lesionar conforme ele vai aplicando os golpes e também para ele ter uma vida maior no esporte, né? Um tempo de Sim. vida praticando esporte maior. Então eu acho que assim, a musculação ela é essencial, o treinamento de força, seja. E aqui não é só musculação, que a gente fala treinamento de força, dá a impressão que está falando só de musculação. Né? Né? Você consegue trabalhar a força em outros padrões. Mas eu acho que a força é importantíssima. Perfeito, peso do próprio corpo. E eu acho que assim, a força, depois que você começa a adquirir força com o treino, ela se dissipa mais lentamente do que a parte cardiorrespiratória. Sim. Então, os ganhos de forças, você percebe por artigos científicos que eles continuam por mais tempo no indivíduo, mesmo que esse indivíduo se torne destreinado. Sim. Agora, a parte cardiorrespiratória é a mais preocupante, porque você demora um tempo legal para adquiri-la e ela E se ela vai... vai muito rápido. Inclusive, vamos ter que estar preparado, porque a nossa volta, se Deus quiser, vai ser mais breve do que a gente imagina, né? Vai ter muita gente, não só nosso, né? O mundo inteiro vai ser assim, muita gente fora de forma cardiovascular, né? É Forma verdade, é verdade, verdade. de gás, né? Então, tipo, aqueles primeiros treinos que você sente, você fala, cara, parece que tem alguém me sufocando aqui, que o ar não vem. É verdade. Acho que assim, a maior dica que eu posso dar, e o Érico também está fazendo isso aí, parabéns pelo trabalho, viu, Érico? Um trabalho Obrigado. maravilhoso aí do Quarantine Training, viu? Que eu acho Valeu, que a valeu. maior dica que a gente pode dar é treinar resistência muscular e capacidade cardiorrespiratória. São Sim. duas coisas que você faz muito bem lá no seu treino. Então, assim, isso é uma coisa muito importante de se treinar, porque é isso que vai garantir uma melhor qualidade quando você voltar a treinar, tá? Sim. Quando for sair da quarentena. O treinamento de força ele é importantíssimo, não vou tirar isso daí. Então, ó, turma, ó, musculação associada à luta, tá? Hum. Importantíssimo, tá? Mas a capacidade respiratória, isso é importante. Saiu um compêndio agora, um artigo, até do professor Emerson Franchini, que é uma das maiores autoridades no mundo da luta, né? Uhum. E ele dizendo que o treino de quarentena ele tem que ser um treino voltado para a parte cardiorrespiratória, primeiramente. Treinos de velocidade, potência e de resistência muscular, que são coisas que o indivíduo ele tem que treinar durante a quarentena para ele conseguir voltar bem. Sim. Né? Então, a parte cardiorrespiratória é essencial. Perfeito, Cara, perfeito raciocínio. eu concordo 100%. Até o meu maior estímulo quando passando os treinos, né? Fazendo essas lives que eu tenho feito, é para realmente uma questão de manutenção da condição física, né? Perfeito, Começou, muito bem feito. na verdade, para mim foi isso. Quando deu todo o BO aí do isolamento e tudo mais, da quarentena, a primeira coisa que me veio na cabeça foi, putz, cara, porque eu tava vindo numa sequência muito boa. Então eu pensei, falei, cara, eu não posso perder, eu com certeza vou ter alguma deficiência, alguma coisa você vai perder, porque não é igual, não tem É, jeito, é verdade. mas você tentar minimizar os danos, né? Então você tá preparado minimamente para poder fazer um treino dentro do que você estava acostumado, né? Acostumado, é verdade. Força se perde. Quem voltar vai perceber que a força vai se perdendo aos poucos, mas você não tem grandes perdas, então a força no chute ela continua, a força no soco ela vai continuar, mas Sim. a parte cardiorrespiratória a gente vai sentir muito, viu? Então treinar, hein, galera? Nossa, Treinar na. Vivi aqui, ó, a Vivi não foi uma pergunta, né? Mas ela falou: pega leve na volta dos treinos. Não, não, Ixi! não tenho intenção de pegar leve. Não, na verdade a gente tem que pegar um pouco leve É, até por essa questão, né? Então, é, assim, até é uma coisa que a gente tem que colocar num planejamento da volta, quando a gente tiver a noção exata da data, os treinos eles serem isso não só para nós, mas para qualquer treinador que tem algum tipo de responsabilidade sobre outros alunos,
de não criar uma sobrecarga, aquela emoção de ir com sede ao pote, de voltar ao treino, vamos com tudo. Pô, eu gostaria muito, mas é muito difícil você ter essa volta com um choque muito grande, porque a chance de uma lesão, a chance de uma sobrecarga fora de hora é muito grande, você não acha? Concordo, concordo plenamente. Vai existir as dores tardias, né? Elas vão aparecer, dores musculares e tudo mais, por conta do estresse muscular, que é diferente, né? Mas Sim. é perfeito o seu raciocínio para não ter lesão. Acho que esse é o grande ponto, né? Dar treinos talvez até um pouco mais curtos do que uma hora, né? Para a pessoa Sim. ir se adaptando, fazer treinos, encaixar com treinos técnicos aí. Mas vai muito também do bom senso do aluno, hein? Vou deixar bem claro aqui, porque muitas vezes, por conta da memória muscular, a memória que você tinha de treino também, o aluno volta para a academia e fala assim, ah, cara, eu vou fazer o treino igual ou melhor do que eu fazia no último dia antes da quarentena, né? Esquece. Então, a O chance de cara lesionar também acontece por isso, não né? quero saber de pausa nenhuma. Eu vou. Eu vou chutar mais forte ainda do que eu chutava, né? Eu não posso falar nada que eu sou um pouco assim, mas tenho experiências também com voltar. Já tive algumas lesões, falo por experiência própria, né? Algumas lesões, então eu ficava um mês, 2 meses fora, aí voltava já querendo jantar o treino, e aí machuca de novo. E aí É fica numa verdade. bola de neve, né? É, um dos músculos mais sacrificados aí é o iliopsoas, né? E o conjunto de músculos aí do quadril, de flexores do quadril também. Sim. Uma lesão muito difícil de tratar e uma lesão que demora muito tempo né, se dissipar, né? A única coisa Pubalgia aí. A única coisa boa dessa pausa foi que eu tive tempo para recuperar todas as minhas lesões. Bom, isso é bom, né? Sim, pelo menos isso, se dá para olhar pelo lado bom um pouquinho, é isso, né? A gente faz muita flexão de quadril no treino e rotação também, então, nos golpes, né? Então, eu acho que são duas lesões aí, glúteo, né? E os músculos flexores Gostei. do quadril são músculos que sofrem demais no início, né? Nossa. O Ailton aqui falou, ó, quando voltar, vamos combinar um treinão todo mundo. Pelo amor de Deus. Boa, Ailton! Boa, boa, boa! Aquele de 2 horas e meia. É, começa às 9 da manhã, Imagina. à 1 da tarde da academia, tá ótimo. Aquele 2 horas de treino, sem É, intervalo. 15 rounds ó, de. 1 hora de sparring, 1 hora de aparador. É verdade. O Olavo fez outra pergunta aqui, ó, que algumas lutas têm comprimento antes. E se tem comprimento no Muay Thai, como que ele é feito? Tem- Na verdade, não existe um comprimento específico para o Muay Thai, né? A gente instituiu um que é o movimento que eles geralmente fazem na Tailândia, que é a união dos dedos, né? Dos polegares, mas é um comprimento de respeito um pelo outro, né? Não é um Não, comprimento que é obrigatório, digamos assim. É uma questão de bom senso, que você cumprimenta o colega por respeito, né? sim. Respeito individual um pelo outro, né? Isso é muito importante, né? E principalmente depois de um treinamento ou de uma luta, né? É verdade. Eu acho que A gente vê muito, a reverência e a gratidão, acho que são duas coisas que são muito fortes no Muay Thai, né? sim, até uma coisa bem interessante de ver, assim, lutas profissionais dos tailandeses num grande evento, assim, né? Nos ginásios lá, os caras se pegando 5 rounds ali, aquela porradaria. E no final, a primeira coisa que eles fazem é ajoelhar um de frente ao outro ali, agradecer, se abraçar. Então, isso mostra que, lógico que a rivalidade no esporte existe, mas existe esse Sim. respeito grande, né? Entre. Fair play, né? Fair play, né? Ali todo mundo é profissional. Eu acho que é essa a ideia, né? Quando a gente está treinando, a gente tem que ter sério, até para não se machucar, a gente está treinando sério, mas a gente. Talvez seja a coisa mais importante da luta, que eu vou dizer aqui, de todo o coração, é que a coisa mais importante é a amizade, né? Ah, Eu acho que total. o ambiente de família,
né? Eu acho que a coisa mais importante que existe dentro de uma luta, dentro de uma academia, é a quantidade de amigos que você vai fazer. Nossa, Isso é a coisa mais importante que alguém pode ter, porque é o que sobra para a vida, né? sim. Coisas materiais se vão, qualidade técnica se vai, né? Sim. E o que vai sobrar disso é a gratidão e o número de amigos que você conseguiu fazer, né? Pô, totalmente, porque a gente vai estar ficando mais velho e aí o desempenho físico não vai ser melhor, não vai ser exatamente. Sim, sim. Pô, Eu, por exemplo, pô, eu tô com 22 agora, né? Eu com 18, não é mais a coisa de 18 ali. tirar carta de carro, eu tô começando. É, Ó, essa daqui é muito boa, mestre. Vou até. Ó, o André Sadi perguntou o que significam os colares e aquele legal, acessório colorido na cabeça. legal, Eu, legal. você tem mais informação É, sobre isso? Eu vou até deixar você. tá. Os colares eles chamam Pang Malai, né? Geralmente aquilo é uma forma de apresentação para um adorno, digamos assim, que é uma forma de apresentação do lutador, e na verdade aquilo significa coisas boas, né? Que Sim, ele tenha coisas boas para ele entrar para a luta sem se machucar. Agora o sim. Moncon, é o da cabeça, né? Que se assemelha a um colar, mas é o Moncon, e geralmente ele se afunila atrás, né? E a ideia daquilo lá é um instrumento abençoado, ok? E é importante dizer isso daí, porque o Muay Thai está intrinsecamente ligado ao budismo, né? Sim. E aquilo é um adorno, um instrumento que é abençoado pelo técnico, treinador, monge, seja quem for, que o atleta ele sobe para lutar com aquilo e ele coloca aquilo lá, quem tira aquilo é o treinador. É o mestre dele que É um tira aquilo ritual, lá, né? que sopra na testa do atleta, tira aquilo lá, coloca no canto do ringue, no corner, e só vai tirar aquilo lá depois que ele termina a luta. Aquilo fica a luta inteira no seu corner, entendeu? E aquilo vai abençoar o atleta para ele não se machucar na luta, para ele ter força e não se machucar. E é importante dizer que, inclusive, quando os atletas viajam de avião ou ônibus ou qualquer coisa, eles levam aquilo na mão, eles não põem dentro de malas. Você vê muito lutador levando aquilo na mão, porque aquilo Olha, eles levam muito a sério isso, né? sim. E é uma Tem coisa que eles levam para a vida. região, né? Principalmente essa parte inicial da luta, lógico, eles levam para a luta também, mas a luta, de repente, ele tá preocupado com outras coisas também, né? De repente, um chute, Sim, sim. aquele ritual inicial da luta é muito. É religioso, né? É, místico, religioso, e eu acho que tem um fundamento de imitar a entrada dos tailandeses para a guerra. Os Hum, gestos que eles fazem, muitas vezes eles imitam o lançamento de uma lança ou atirar uma flecha. Então, existe uma ligação direta com a arte marcial tradicional. sim. Então, aquilo é um resquício de arte marcial que é adicionado à luta, em que o atleta primeiro ele se apresenta e ele está mostrando técnicas de guerra. Então, os adornos que ele usa, na verdade, aquilo é para abençoar ele, para ele ir para a guerra e voltar vivo, né? Sim, sim. Muito legal isso. Isso é Muito, muito, muito legal. E tem as até. cores também, né? Até as cores tem padrões, né? Por exemplo, o vermelho tem um significado, o rosa, que significa cor da guerra, né? Você vê muito Uhum, lutador lutar de rosa em eventos que não tem shorts patrocinados, né? Quando é short patrocinado, um luta do corner vermelho, luta com short vermelho, o do corner azul luta com short azul. Mas sim, se não for assim, você percebe que muitos atletas preferem o short rosa, que é a da cor da guerra, né? sim. Lá, eles treinam muito, né? A gente vê vídeo de treinamento, os caras tudo de rosa, umas. Isso, é. É muito legal. Ó, outra coisa muito legal que o Olavo perguntou aqui, participando, hein? Tô gostando de ver, Ó, Olavo. isso aí. Tá ganhando 10 aqui, ó. Ó, o ápice do Muay Thai é lutar na Tailândia ou nada a ver?
Eu acho que assim, acho que para todo atleta talvez seja. O Brasil ele tem ótimos eventos. Hoje você tem ótimos eventos aí, portuários, né? Você tem o school boxing, né? No Nordeste tem vários também, Goiás, né? Você tem o Cerrado Stadium, você tem vários eventos aí importantes aí pro Muay Thai tradicional. Só Sim. que eu acho que talvez o sonho de todo atleta é subir em um dos dois grandes estádios, né? O Lumpini ou o Raja. E aí cada um com as suas, né, faces mirabolantes, né? Os dois são importantíssimos, mas são os dois maiores estádios de Muay Thai do mundo, né? Eu até tava vendo uma coisa que eu descobri esses dias também. Eu não lembro de quem que era a live que eu tava assistindo. Eu acho que era do Léo Elias, que ele tava falando sobre. Não era nenhuma live, ele tava falando um vídeo dele no YouTube, falando sobre a diferença dos estádios. Eu não sei se você já chegou a ver. Que no Eu, Lumpini, eu... Pode falar, pode falar. e no Lumpini eles têm um estilo que eles preferem, e aí no Raja eles já preferem outro, um cara mais que joga o antijogo. No Lumpini ele quer o cara que os apostadores, o pessoal gosta mais do cara que vai mais para cima. Então, não é só lutar na Tailândia, né? Mas também onde lutar na Tailândia, que Onde acho que, claro, lutar. obviamente o cara ele vai estar em êxtase de lutar em qualquer um dos dois, mas e existem outros também, né? Mas tem essa curiosidade também, né? É Do verdade, é estilo. verdade. Uma coisa interessantíssima que você falou, que cada um tem a sua própria personalidade, né? Você tem o Sim. estádio do Ominoy lá, você tem, por exemplo, o Maxis, né? Que é um estádio luta gringo com tailandês, né? Eles gostam de casar lutas entre gringo, né? Os farangues, que os estrangeiros, com os tailandeses. Então, cada estádio ele tem isso é importante. Porque, na verdade, significa que tem espaço para todo mundo, né? Acho que a ideia é essa, né? Muito Mas legal. a torcida e os apostadores realmente eles mandam no jogo. Os canais, que é o canal 7, né? Que é um dos canais mais importantes, canal 3 ou 7, que são importantíssimos para o Muay Thai, que é onde se Uhum. transmite as lutas, né? Eles também têm uma ligação direta com os estádios, então existe uma preferência de lutador ali, é verdade. Já sai meio que, ó, fica de olho naquele ali, né? É, Ó, outra pergunta. Eu só ouvi falar disso e eu já ouvi alguns depoimentos que é verdade. Que você luta Muay Thai nos bares na Tailândia lá. É, que eu saiba é verdade. Agora, eu nunca presenciei, eu nunca vi. E aí o André mandou aqui junto, ó. Se sim, eles oferecem luvas e protetores. Eu não sei dizer, precisaria pesquisar, mas acredito que sim, né? não, não, existe essas lutas sim. Na verdade, existe luta na Tailândia inteira e nos arredores, né? Você tem luta no Uhum. Camboja, no Laos, né, em tudo quanto é lugar ali. E os bares, eles têm luta. Lá é o esporte nacional dos caras, né? Da mesma maneira que aqui a gente joga futebol em tudo quanto é lugar, Sim. lá eles também têm isso, né? E Patrimônio. patrimônio. Muitas vezes os próprios tailandeses lutam com gringos nos bares é, em troca de dinheiro. Eles gostam demais de dinheiro, né? Eles adoram dinheiro. Apostar e dinheiro. Então, é um povo trabalhador, mas que gosta muito de dinheiro. Muito mesmo. Então, nos bares é comum ter isso daí. E é comum gringos aceitarem desafios contra outros gringos, eles lutarem, e eles dão as luvas no evento. No início, teve até uns casos interessantes aqui no Brasil, né? Que indivíduos iam pro bar, lutava lá, ou em evento assim, que ninguém conhecia direito, e o cara ganhava um cinturão lá, e aí ele voltava pro Brasil e falava que era campeão mundial, né? Então, Então, bom, então hoje com a tecnologia aí, hoje não cola isso mais, né? Mas no início teve muito isso daí, né? O cara fazia uma luta lá, ele ganhava um cinturãozinho, e aí ele voltava aqui e falava que foi campeão mundial, né? Muita gente comprou essa ideia. bacana, muito bom. Ó, vamos responder mais algumas perguntas aqui. Quem tiver mais pergunta, manda. O Maurício mandou outra aqui, ó. Se nos seminários com treinadores tailandeses agrega muito aos mestres locais. Com certeza, né? Isso Opa, aí que é pegar da fonte direto, ainda mais eles estando aqui.
até quando o interesse da galera que treina é demais, né? Então, se vem um treinador para cá, procura, ele já vem com a agenda fechada, praticamente. É verdade. Trabalham muito aqui, dão muito seminário, e você percebe que é diferente, né? Apesar da gente, de vários brasileiros irem para a Tailândia, treinarem lá, voltarem para cá, disseminar conteúdo, continuar treinando aqui, evoluir aqui, ver luta, ver vídeo o dia todo, canal explicativo, mesmo assim é diferente quando você tem um seminário com tailandês, né? É a questão da natividade, né? Eu acho que isso é importante demais, viu, Maurício? Pergunta boa, mas eu acho que agrega demais. Todo seminário com tailandês é diferente. Sim, boa. E ó, o Olavo mandou mais uma aqui. Quais as etapas para se tornar um professor? Quanto tempo leva? Relativo, Ah, você não acha? Assim, claro que você tem que ter um tempo de sim, treino, obviamente, mas o cara, às vezes, ele consegue puxar. Existe uma diferença, né, que acho que a gente tem que traçar aqui, do cara que ele é o professor e o cara que puxa, que pode puxar um treino, que ele tem a capacidade de puxar um treino. Existe essa diferença, né? Então, é, ele tem uma presença. Vamos supor, um exemplo, nós dois não podemos dar aula. Existem pessoas na nossa academia que não são professores, mas já têm total capacidade de puxar um treino, passar alguma técnica, o que não caracteriza de, eu sou um professor, mas ele já tem essa habilidade, né? verdade. Pergunta boa, assim, muita gente tem curiosidade de saber tempo, mas eu acho que é que nem você falou. Existe uma diferença entre ser professor e ser atleta, né? Sim, Algumas pessoas têm uma habilidade incrível para dar aula, outras têm uma habilidade incrível para ser atleta. Então, assim, são coisas totalmente diferentes uma da outra. Muitas vezes o atleta não consegue dar aula, tenta um tempo, não consegue, ele sabe para ele, mas não sabe transmitir. E sim. tem pessoas que nunca lutaram, mas que são excelentes treinadores, né? Quem falava muito sobre isso aí é o mestre Nelson Celeri, da Combate Sport. Abraço, mestre Nelson Celeri, grande Sim, amigo, considero demais, é um cara que fenomenal, né? Então, sim. assim, é um cara que sempre me disse isso daí, falou, Léo, professor vai ser professor, não adianta. E o tempo é variável, né? Mas a graduação, ela tem uma ligação direta com o ato de ser professor, não com o ato de ser atleta, né? Sim. Acredito que para ser atleta nem precisava se graduar também, né? Eu acho que é uma questão, acho que a graduação é uma ligação direta com o fato de você querer absorver o Muay Thai em si. Sim. Não só lutar, né? E eu É, acho Eu que vejo, eu vejo que, por exemplo, no Taekwondo, fazendo uma analogia, eu vejo vários indivíduos pulam etapas no Taekwondo para poder lutar, mas porque eles têm eles têm uma habilidade como atleta, não como professor. sim. Muitos taekwondistas pegam até faixa preta, mas não lecionam, porque não é a praia deles, né? Eu acho que tem um pouco da questão de vocação, talvez para lidar com pessoas. Perfeito, verdade, E aí aquela outra coisa, né? Existe o cara que é professor de academia, existe o cara que ele é um treinador de atletas, que também existe uma verdade, diferença grande, né? é Eles podem verdade. ser coisa, mas não necessariamente, né? É. Eu ainda acrescento mais um. Tipo de abordagem diferente do professor de academia que vai lidar com pessoas que o Muay Thai não é a prioridade da vida, por exemplo, né? Verdade, verdade. Eu ainda acrescento mais um, que é o professor, o treinador e o educador, né? Eu acho que é assim, o professor para o treinador existe uma diferença muito grande entre os dois, né? O treinador, ele é técnico, ele é um Uhum, técnico. E esse técnico, ele é baseado em esporte de alto rendimento. Ele, uhum, ele não tem uma ligação direta com valores, não estou dizendo, estou generalizando, tá? sim, Estou dizendo de uma forma geral. Ele tem uma ligação direta no ato de ensinar técnica, não no ato de valores sociais dos alunos, de afetividade, né? sim, Que são coisas inerentes da academia, né? Hoje o professor, ele entra na academia, ele tem que se preocupar muito como estão o pessoal, né? Você tem que entender, por exemplo, o aluno que teve um dia difícil,
né, no Às vezes, trabalho, em casa, a menina que está naqueles dias. Então, são coisas que você tem que entender muito bem isso daí, porque você é professor. E quando esse professor evolui, ele vira um educador, né? Ele tem um comprometimento direto com o ato de educar pessoas, né? sim, E você sim, tem o técnico, o treinador, né? O treinador, ele é basicamente um repetidor. Ele aprendeu de uma certa maneira e ele repete aquilo ali. Muitas vezes ele até evolui, adicionando a parte de treinamento desportivo na sua metodologia e tudo mais, mas ele é diferenciado, né? Não é que existe um bom e um ruim. Os dois são ótimos. sim. Professores e treinadores, eles têm que existir, né? Bacana. Mestrão, mais alguma coisa aí que você quer jogar na mesa? Ah, eu tô tranquilo. Se tiver mais alguma pergunta, eu respondo aí. Pessoal, Vou pessoal mais que uma vai. vez agradecer. Vou mais uma vez agradecer de coração, viu? Obrigado demais aí, Érico, pelo convite. Pô, acho que a gente tem que fazer mais lives dessa, né? Sim, E eu acho que a ideia é essa, além de treinar, acho que buscar mais conhecimento no Muay Thai. Tá de parabéns, viu? Eu vejo que você busca muito, assim, que eu acho que essa é a ideia. Essa é a ideia. Você está no caminho certo, né? E estou vendo que outros alunos também estão vindo no mesmo caminho. Isso é importante, porque vocês vão se criar, vão construir uma família ali e o Muay Thai só tende a crescer, né? pô. Eu acho que essa é a parte mais importante. Pô, demais, mestre. Muito obrigado, tipo, de coração mesmo. É muito bom falar com você. Esse é um papo até que, assim, para o pessoal que não convive, nós como parceiros e pupilo, mestre e tudo mais, a gente tem esses papos quase todo dia, né? Então, assim, falar sobre isso, falar com você, puta, é sempre muito bom, é sempre muito esclarecedor. Até porque você traz uma amplitude muito grande de outros conhecimentos. Então, você tem a parte da ciência aplicada, né? Você é professor, é, você tem você tem doutorado, se não me engano, não? Tem, Mestrado, tem. Tem. Mestrado, é, doutorado. cara, assim, não é só falar do Muay Thai. Então, toda vez que eu paro para te ouvir, assim, fazer essa troca, é sempre um conhecimento muito mais aprofundado. Então, eu tenho certeza que o pessoal que acompanhou, mesmo que não tenha acompanhado 100% da live, porque a gente está um tempão aqui, mas mesmo os trechos que conseguiu pegar, com certeza conseguiu aprender muito com nós aqui e com você também. Obrigado aí pelo seu Ah, tempo. obrigado, obrigado. 2 Por horas. nós, né? Nós, né? É nós, é isso aí. Não, Estamos não, é. sempre juntos. Um sempre aprende com o outro. Isso é muito importante, né? E aí, mandar Bacana. um abraço para você, tá? Tudo de bom aí. Obrigado mais uma vez. Para os Valeu, mas alunos e todo mundo que está assistindo aí, que não me conhece, um abraço também. é E isso meus aí. alunos, amo vocês aí. Tomara que a gente esteja junto logo. Com certeza. Vamos até já deixar o convite feito aí, o pessoal que de repente não treina com a gente, que ainda não treinou, né? É Quando as verdade, pessoas verdade. darem fazer o convite para aparecer lá na academia GFT Moema, É, lá na Jamariz 319, e fazer um treino com a gente, conhecer, fazer parte da boa, família, boa. convidado. E é isso, mestrão. Opa, eu só complementar, eu acho que é importante demais, todo mundo, se puder ir lá conhecer nossa academia, nosso treino, né, Érico? Saber o Sim, ambiente que vai a gente, precisar. os nossos alunos e saber também que são todo mundo uma família, todo mundo se integra, eu acho que um ambiente maravilhoso, só tem a agregar, viu? Quem puder ir, tá super convidado. Assim que Vamos fazer voltar, nós. uma live cada vez maior e, se Deus quiser, tudo isso vai acabar logo e a gente vai estar treinando, mesmo que de máscara. Eu não tô nem aí, eu treino de máscara, não tem problema. Vamos que vamos, né? Vai de capacete, vai de qualquer. Beleza, mestrão? Verdade. Um abraço, viu? Tudo de bom para você, todo mundo aí, obrigado. Um abraço para Valeu, todo mundo. Obrigado de coração, viu? valeu.